Olha, eu vou dizer para você uma coisa importante. Eu já atendi muitas pessoas e pastores em depressão. Alguns se afastam, porque eles sabem que se ele continuar, vai fundir o motor. Vamos pensar assim num carro, tá bom? Você compra um carro novo, você tem que fazer uma revisão de 5.000 quilômetros, 10.000 quilômetros, 15.000, 30.000, 50.000. Quando o carro está chegando aos seus 70.000, você já trocou já muitas coisas, filtro, já renovou ar, teve que trocar peças, o motor já deu alguns problemas, você já teve que fazer uma revisão geral, trocar o óleo. Nós também somos assim. Nós temos que fazer revisões periódicas. E por vezes, tal como um carro, temos que parar o carro, deixar ser tratado, cuidado para depois retomar com uma nova força. Às vezes o pastor tem que passar a perceber que é importante ele parar atividades, ele ficar afastado por um tempo, um mês, 2 meses. Alguns pastores, quando podem, têm condição financeira, tiram um ano sabático, descansam, viajam, ficam 6 meses longe da igreja, quando tem condições. Nem todos os pastores têm essa condição. Eu tenho um pastor amigo meu que entrou numa síndrome de burnout e entrou em depressão, começou a tomar faixa preta, tomar remédios controlados e teve que se afastar da igreja para tratar seu esgotamento físico e mental. Com isso, ele ficou sem salário. E dependendo do salário da sua esposa ou de coisas que ele podia fazer, como bicos, por exemplo, para se tratar, se cuidar. Agora ele está pouco a pouco retomando a igreja, retomando o seu trabalho pastoral, mas precisou abster-se do trabalho e do financeiro para poder cuidar da sua saúde emocional. Cada pastor tem que saber e perceber a importância de se cuidar. E muitas vezes a liderança tem que chamar o pastor e dizer: pastor, nós vamos deixar o senhor por um tempo afastado, para que o senhor trate, o senhor cuide, depois o senhor volte com a gente. Ou o senhor vai diminuir atividades suas, vai fazer apenas uma ou outra atividade. Cada pastor sabe quanto que se aperta e quanto que se dói a sua depressão e a sua angústia. O ideal seria poder se afastar para tratar. Eu, particularmente, já passei por fases na minha vida de estresse profundo, de síndrome de burnout, de cansaço, esgotamentos físicos tremendos. Eu tive que cancelar agendas minhas, tive que cancelar ir a cultos, atendimentos, clínica, porque estava extremamente esgotado. Eu já mudei muito a minha forma de trabalhar como pastor. Eu não faço todos os velórios, eu não atendo todas as pessoas, eu não faço tudo o que eu fazia antigamente, mesmo porque não tenho a idade que eu tinha antigamente. Eu treinei pastores, treinei líderes para que pudessem fazer o ministério. Eu tenho missionários, missionárias, pastores, auxiliares, obreiros em tempo integral e não integral, que trabalham e ajudam na obra do ministério. A igreja que eu pastorei tem mais de 1.500 membros. Eu não consigo sozinho, eu não posso sozinho. As pessoas querem que eu faça tudo, eu não posso fazer tudo. Eu não vou agradar todo mundo. Então eu delimitei que há pessoas que fazem trabalhos que eu não posso e não preciso fazer. E dividindo o fardo e a carga, o ministério, é muito melhor para todos nós. Não sobrecarregamos nenhum nem outro. Nós dividimos uma carga para várias pessoas. Então é importante nós pensarmos isso e nós revermos a maneira de nós trabalharmos com as pessoas. Tá bom? Pense nisso. Suicídio. Eu tenho aqui um livro que indica todos os pastores, um livro interessante, quase que 600 páginas. Para mim, hoje é o livro que mais faz menção sobre depressão. É o best-seller no mundo hoje sobre depressão. Chama-se O Demônio do Meio-Dia. Uma Anatomia da Depressão, de Andrew Salomão. É um psicólogo americano, também depressivo. Uma depressão muito forte que ele tem.
Esse livro fala de muitas coisas, muitas questões importantes demais, desmistificando que a depressão acontece por causa de um só fator. A depressão é muito mais séria do que a gente possa pensar e imaginar. E a minha pergunta é sobre suicidas. Quando suicidas não fazem um ato conscientemente. Olha, é um assunto controverso, ético e controverso. O que eu posso dizer sobre suicidas é que um suicida ou alguém que comete um ato terrível de suicídio não está tentando acabar com a vida. Ele sim está tentando acabar com a depressão, com a tristeza, com a angústia, com a dor interior. A dor interior do suicida é muito maior do que a dor exterior. A dor de viver, a dor de existência, a dor de encontrar razão e motivo para viver. É alguém que eu tenho que diferenciar assim, o físico do emocional e do espiritual. Eu sei que é controverso o que eu vou dizer, mas nem sempre uma pessoa que suicida ou que acaba com a sua vida é uma pessoa que não tem fé em Deus. É uma pessoa que tem uma fé em Deus, mas é uma pessoa que está perturbada emocionalmente falando, que está com os seus níveis de dopamina, serotonina em baixa, que está numa tristeza, numa angústia incontrolável. Eu atendo pessoas que estão numa tristeza, numa angústia, e são pessoas que têm uma fé tremenda em Deus. Eu tenho um livro que gosto muito sobre a depressão de Spurgeon. Spurgeon foi o príncipe dos pregadores batistas. E é um livro interessantíssimo, porque Spurgeon tinha uma depressão, tinha uma doença, chamava-se doença da gota, uma depressão incontrolável. Ele tinha dias de tanta tristeza, tanta angústia, que ele não conseguia nem pregar. Não foi só Spurgeon, mas muitos homens de Deus enfrentaram períodos de depressão terríveis na sua vida. E não eram homens que não tinham fé em Deus. Eram homens que criam em Deus. Aliás, a fé em Deus os ajudava a lutar contra a depressão. Mas o estado emocional da pessoa pode ser tão aflitivo e tão angustiante que num lapso, e o livro do Andrew Salomão fala muito sobre isso, que a maioria absoluta das pessoas que cometem suicídio são pessoas que cometem em atos de solidão e de impulso. É um ato de impulso, é um impulso muito forte de tentar acabar com a dor e acabam suicidando, matando. É terrível isso, eu sei que é terrível isso, mas acontece. E acontece porque as pessoas se sentem solitárias, muito. Falta solidariedade para o solitário. Falta solidariedade para a solidão do ser humano, porque as pessoas não têm paciência com gente depressiva. E porque querem que as pessoas estejam sempre alegres. Eu digo sempre assim, as ovelhas querem pastores alegres, pastores felizes, saltitantes, que fiquem tomando os remédios que fazem elas se sentirem bem, sempre bem, para cima, bem em up. E nem sempre é possível. O ser humano também tem tristeza. Jesus passou por isso. Jesus esteve numa angústia terrível e chamou 3 amigos para orarem com ele. E os seus amigos não entenderam, não suportaram a dor de Jesus, porque não sabiam como era a dor de Jesus e vão dormir. Eu digo sempre que no fundo, a tristeza, a depressão é uma dor entre você e Deus. Se nós não tivermos afinados com Deus e firmes com Deus, e buscarmos ajuda, e sentarmos para ouvir um profissional que nos ajude, a gente vai fazer besteira. Como no caso de pessoas que acabam suicidando. Eu não posso julgar ninguém, eu só posso dizer para você o meu pensamento, tá bom? Posso dizer para você que uma pessoa depressiva está com uma mente, com um psiquismo muito complicado, muito sobrecarregado. Isso não quer dizer a ausência de fé. O próprio Davi dizia, porque estás abatido a minha alma, porque te perturbas entre mim. Espera em Deus, porque ainda eu o louvarei. Davi vive essa depressão, Davi vive essa tristeza, essa angústia de alma. Então, o suicídio é uma tentativa de acabar com uma dor que não se consegue acabar com remédio, com qualquer coisa. A minha dica, que para mim funciona muito bem, é buscar ajuda. Eu faço terapia, eu ouço um terapeuta que me ajuda a pensar, a refletir sobre a minha vida.
E para mim é muito importante alguém que possa me confrontar e que me ajude a sair desse estado de depressão, tá bom? Então, é triste, mas o suicida é uma pessoa que quer acabar com a sua dor interior. Por isso, busque ajuda profissional e em Deus. Deus te abençoe.